Mais detalhes da prisão do Marcos Rony, o suspeito de envolvimento no desaparecimento da Isis. A Isis, de 17 anos, caso que aconteceu em Tibagi. Certamente essa história chega ao fim a partir do momento que se encontra a Isis, viva ou o corpo dela, tá? Simples assim para resolver essa situação. Há a expectativa dela estar viva? Eu perguntei isso ontem para o Ricardo Vilches e ele disse o seguinte, que na cidade as pessoas não acreditam mais nisso. Mas, vem aqui comigo no estúdio, nós recebemos a informação de telespectadores. Me ajuda a lembrar o nome do distrito, Coach, ali no Campos Gerais, por favor? Porque o que acontece? Algumas pessoas disseram que viram essa garota caminhando, ela alternava entre caminhar e correr, mas de um jeito meio desorientada, parecia estar com muito medo e ela sumiu em direção a uma outra área. Essa informação chega pra gente, mas a polícia também quer saber se realmente foi a Isis ou se foi uma outra pessoa parecida com ela. O repórter Romeu Júnior, ele está ao vivo em Francisco Beltrão. Vamos conversar com ele? Francisco Beltrão, sudeste do Paraná, é onde estava o Marcos Wagner, que se entregou ontem à noite. Romeu, prazer falar com você. A notícia é sua. Tudo bem, Furlan? Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão ligados conosco aqui no Balanço Geral. Pois é, foi por volta das 9 horas da noite de ontem, viu, Furlan, que o Marcos Wagner de Souza se apresentou aqui ao lado do DEPEN de Francisco Beltrão, onde eu estou neste momento, na 19ª Subdivisão Policial, onde oficialmente ele foi apresentado, inclusive com o advogado. As informações que nós temos é que ele permanece aqui na cadeia pública do DEPEN de Francisco Beltrão e claro que todos estão com esse grande mistério, principalmente quem está na região de Tibagi, quem está na região dos Campos Gerais. Na manhã de hoje, eu conversei com um advogado que apresentou ele, o advogado que está trabalhando na defesa do Marcos Wagner de Souza. Vamos acompanhar o que ele falou comigo. O Marcos, ele se apresentou voluntariamente, perante a justiça, tinha um mandado de prisão temporário em desfavor dele. Esse mandado de prisão, ele tem um prazo aí de 30 dias, ele tem o escopo, de evitar alguma interferência nessa investigação, que ele não venha, atrapalhar, influenciar algum tipo de testemunha assim. Então, durante esse período aí de 30 dias, como ele se entregou voluntário, se colocou à disposição da justiça, a defesa vai aguardar e caso seja renovada essa prisão temporária ou decretada uma prisão preventiva com base no que for produzido nos autos, a defesa vai estar entrando com um pedido de habeas corpus em favor dele. Olha, Furlan, por que o Marcos se apresentou aqui em Francisco Beltrão? Segundo informações que nós apuramos, ele tem familiares. Segundo informações extraoficiais, inclusive a mãe dele mora aqui, embora ele esteja há muito tempo morando em Tibagi, onde mantinha essa empresa de segurança. Outro detalhe que a defesa ligou para mim na manhã de hoje é que ele vai cumprir a pena aqui a princípio. Um pedido da defesa para garantir principalmente essa questão de segurança e integridade física dele, uma vez que, claro, a comoção está muito grande aí na região de Tibagi e nos Campos Gerais. Embora o inquérito esteja tramitando em segredo de justiça, o advogado conversou brevemente comigo hoje pela manhã aqui em Francisco Beltrão. Ele acredita na inocência dele, ele também citou essa situação de que a Isis teria sido vista nesse distrito aí de Tibagi, nos Campos Gerais, então tem muitas peças que vão ser colocadas ainda neste inquérito. E como ele mesmo disse, por enquanto não vai pedir habeas corpus, somente se a prisão preventiva a temporária for pedida novamente. Aí sim ele vai pedir esse habeas corpus. Claro que a gente vai ficar acompanhando toda esta situação aqui no sudoeste do Paraná também, viu, Furlan? Muito obrigado, Romeu. Muito obrigado pelas informações. A gente faz as nossas conexões e agora a gente vai para Tibagi também, porque a gente começa com as últimas informações sobre a investigação do desaparecimento da Isis Vitória, de 17 anos, ao que tudo indica, está na reta final de esclarecer de uma vez por todas. O principal suspeito pelo sumiço dela se apresentou ontem à noite, você acabou de ver aí. Ele se apresentou. E agora, de Francisco Beltrão, a gente vai para Tibagi, ao vivo, com o Ricardo Vilches, porque ele tem novas informações para a gente do 12º dia de buscas
pela ISIS. Vilches, boa tarde. Boa tarde para você, Furlan, para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. E agora, com a apresentação do Marcos Wagner nessa delegacia de Francisco Beltrão, algumas informações que antes eram mantidas sob sigilo, até mesmo sob sigilo de justiça, começam a surgir. Como, por exemplo, os resultados das buscas e apreensões realizadas pela polícia na semana passada, já com autorização da Justiça. E nós mencionávamos aqui, né, Furlan, que a polícia já teve acesso a um telefone celular do Marcos Wagner, onde foi possível fazer a localização dos últimos instantes e comprovar que, de fato, ele estava junto com a ISIS quando ela desapareceu e mandou a última mensagem para a mãe há 12 dias atrás. Pois bem, agora o delegado acaba de confirmar que, na verdade, não foi um aparelho, mas 3 aparelhos telefônicos que foram encontrados e apreendidos pela polícia com o Marcos Wagner. Isso faz toda uma diferença, porque o delegado acabou de confirmar também o seguinte, que um desses aparelhos, ô Furlan, e atenção para essa informação, um desses aparelhos indicou que, de fato, por 2 dias seguidos, depois do desaparecimento da ISIS, a ISIS desapareceu no último dia 6, foi o último dia que ela foi vista viva, foi a última vez que ela fez contato por telefone com a mãe, isso numa quinta-feira, dia 6. Depois, nos 2 dias seguintes, o Marcos Wagner foi monitorado através da utilização do telefone celular dele, indo numa mesma estrada, numa mesma região. É o que aqui é conhecido como Estrada da Mandaçaia, já no município de Telêmaco Borba, que faz aqui divisa com o município de Tibagi. Então, por isso é que a Polícia Civil fez buscas nessa região, acreditando que essa era a suspeita da polícia de que esse tenha sido o lugar de desova do corpo da ISIS. Já acreditando que ela não está mais viva, já acreditando também que ela tenha sido morta pelo Marcos Wagner e que o corpo dela tenha sido colocado nessa região, nessa divisa de Tibagi com Telêmaco Borba. E essas foram informações passadas agora pelo delegado Jonas, que é o delegado que está presidindo esse inquérito. E ele acabou confirmando também que essas buscas foram as únicas feitas de forma oficial pela polícia, com a ajuda dos bombeiros, com a ajuda também da polícia militar, porque as demais buscas, como nós já mencionamos aqui, né, Furlan, elas foram realizadas a esmo, por voluntários. Gente aqui da cidade que se comoveu com a família. Gente da cidade se comoveu com essa história e que, por livre e espontânea vontade, decidiu em toda essa região de Tibagi a fazer essas buscas pelo corpo. Mas buscas oficiais, com elementos de prova que poderiam indicar a localização da ISIS, apenas essa, nessa região de Mandaçaia, nessa região de Telêmaco Borba, onde, de acordo com o delegado, nada, nenhum indício foi encontrado do corpo da menina. Bom, daqui a pouquinho, Furlan, nós vamos trazer detalhes também sobre o procedimento a partir de agora da polícia aqui de Tibagi. Com o Marcos Wagner preso, o que a polícia vai fazer? Quais são as novas provas que serão levantadas com a polícia a pedido também do Ministério Público? Sim, porque o Ministério Público aqui de Tibagi pediu ali alguns procedimentos a serem adotados pela Polícia Civil. E é tudo isso que a gente vai começar a detalhar a partir de agora aqui no Balanço Geral, Furlan. Muito obrigado, viu, Ricardo Vilches. Excelente cobertura jornalística para poder trazer todos os elementos que ajudam a gente a compreender e também a montar o que a gente chama de quebra-cabeça. Porque a gente vai falar das buscas agora, porque os bombeiros, a Polícia Civil, eles estão intensificando as buscas no último local onde o celular da ISIS foi rastreado. Então a gente foi até o local, nós acompanhamos, é uma estrada de terra, você está vendo aí que é uma terra batida, no meio de uma mata bastante cercada. Nós acompanhamos em detalhes, você vai ver comigo agora, drones, cães farejadores, as equipes de resgate atuando de maneira intensificada e nós fomos junto para mostrar tudo para você agora. Acompanhe comigo. Nossa equipe está acompanhando aqui essa viatura do Corpo de Bombeiros com exclusividade aqui na região do Mandaçaia, é uma vila conhecida como Mandaçaia, que fica na região de Telêmaco Borba. É uma cidade vizinha a Tibagi, onde a ISIS Vitória desapareceu.
seguindo essa viatura do Corpo de Bombeiros, dá para a gente ter uma ideia da dificuldade que é e do tanto de lugar possível para se esconder uma vítima, viva ou morta, porque há, de alguma forma, a expectativa, a esperança das equipes de buscas que no meio dessa imensidão de terra tem alguma casa, um casebre, que possa ter sido usado, esteja sendo usado como cativeiro para manter a Isis Vitória em cárcere, mas que de alguma forma o pior ainda não tenha acontecido. Por isso é uma corrida contra o tempo e a necessidade do apoio da força-tarefa, da presença do Corpo de Bombeiros se faz extremamente necessária. Isis Vitória saiu de casa pouco antes das 6 da tarde de quinta-feira, dia 6 de junho, para encontrar o homem que poderia ser o pai da criança. Essas são praticamente as últimas imagens de Isis Vitória antes dela enviar uma mensagem para a mãe, a localização de onde estaria. A mensagem foi logo apagada e o celular desligado. Terra totalmente mexida, como que a gente vai encontrar uma pista de uma terra mexida, de uma possível cova, num lugar como esse? Uma viatura da Polícia Civil, a gente está cruzando bem nesse ponto. Um agente da polícia, outra viatura, cruzando aqui com as equipes do Corpo de Bombeiros que está na estrada aqui de baixo. Então, tem um grande foco aqui. Nessa região aqui é conhecido como Mandaçaia. Então, qualquer estrada aqui é a estrada do Mandaçaia, na região de Telêmaco Borba, onde há um ponto de interesse onde indica que o celular da Isis Vitória esteve. Pela dificuldade de visibilidade de buscas aqui na região, o Corpo de Bombeiros traz esse reforço importantíssimo que a família pediu ao longo de todo esse tempo e, claro, com os equipamentos ideais, necessários. Então, os bombeiros que têm a expertise do uso de drones para tentar, claro, ampliar ainda mais o campo de busca. E, claro, efetivamente trazer a resposta para a sociedade aqui, principalmente do Paraná, da região de Tibagi. Então, é um trabalho muito importante que é necessário esses equipamentos, porque é muito difícil achar alguma coisa aqui, é isso? Exatamente, é uma área muito grande, né? Então, a gente tem que vasculhar muitos locais, né? Então, a gente conta com o apoio de drones, a gente está com uma equipe de cães também que tá fazendo uma varredura num outro ponto aqui que a Polícia Civil passou alguns pontos interessantes para a gente procurar. E algumas equipes, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, então a gente segue as buscas, né, até encontrar. O ponto de interesse, como se fala, seria o sinal do celular dela que apontou essa região, é isso? Exatamente, né? A Polícia Civil, através de diligência, nos indicou esses dois pontos, né, que foram onde foram vistos as últimas vezes os aparelhos telefônicos, né, o sinal do celular. Então é uma área bem grande, né, muito vasta, então a gente está batendo elas, vamos dizer assim, né, farejando, vasculhando essas áreas. Aqui na estrada, nesse ponto específico, onde tem a antena de telefonia, ela é uma das que pegaram o sinal emitido pelo celular de Isis Vitória. Não se sabe exatamente um ponto específico, pelo menos foi o último local onde o celular emitiu o sinal ainda ligado. Ele pode ter sido levado para outros locais aqui da região, mas essa é uma das antenas. Uma mais à frente também pegou o sinal, por isso, no raio aqui da pista, para dentro da mata, são pelo menos 700 metros que o Corpo de Bombeiros está vasculhando, dando apoio assim à Polícia Civil, claro, com a ajuda de cães. São 2 cães de faro de pessoas mortas que vão com seus tutores, que trabalharam ao longo de toda a tarde, já agora no início da noite.
Agora vai cada um para um lado. Então dá para perceber que isso é aqui é uma entrada, são pequenos acessos, ó. E eles vão também acompanhando em locais que aparentemente, ó, tem a mata baixa. Alguém teria passado, caminhado por aqui. Algo pode ter sido arrastado por aqui. Porque os bombeiros têm essa identificação visual. Eles estão se aproximando, um sinalizando para o outro. Eles emitem um sinal. E aí ele vai indicando. Aqui, por exemplo, a gente vê um espaço onde já dá para andar melhor. Parece que abre uma pequena trilha. O tutor sinaliza para ele seguir. Sinaliza para o animal seguir. E fica bem atento a uma possível reação dos cães, caso eles indiquem alguma possibilidade de que a vítima já morta possa ter sido trazida para cá. E agora as equipes trocam as informações, comunicam aqui no ponto de apoio o resultado de mais um dia de buscas. A gente segue por aqui acompanhando de perto cada passo da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, dessa força-tarefa que se estabelece aqui na região, principalmente por conta do celular da desaparecida, que foi periciado. O sinal apontou essa região e a força-tarefa continua aqui até que ela seja encontrada. É importante a gente mostrar isso para você entender como que esse trabalho de busca funciona. Porque olha só, há pontos em que os olhos humanos não alcançam. Para isso eles usam a tecnologia. E o rastreamento do celular é fundamental porque, só para você lembrar, só um minutinho, o Thiago Silva está me chamando aqui, eu já vou falar com ele. Mas olha só, para você lembrar, a menina mandou a localização para a mãe e depois a mensagem foi apagada. Ou seja, pegaram o celular dela, apagaram a mensagem. Isso é óbvio, isso é óbvio. Olha aqui, ó. Olha aqui. Isis, onde você está? Localização em tempo real, olha. Ela compartilhou com a mãe a localização. Cadê você? Eu saí, você estava no quarto, menina. A mãe está nervosa. Aqui já é a mensagem da irmã. E a localização foi apagada. A mensagem foi apagada naquele ponto onde o balanço geral estava acompanhando as buscas. Então a gente começa a entender algumas coisas e passamos a perceber que tem muita mentira em torno dessa história. O sujeito se entregou à polícia, foi preso. Isso aconteceu em Francisco Beltrão. Ricardo Vilches continua em Tibagi. E aqui, olha só, o balanço geral acompanhando as buscas. Os indícios, novas pistas que podem ajudar a encontrar a Isis. Do Vilches, mais um dia que a gente está atrás dessa história porque nós queremos encontrar a Isis. A gente quer que essa história termine para tranquilizar o coração dessa mãe. Agora, a gente está falando de uma adolescente de 17 anos grávida. Então, assim, algo precisa ser feito de uma certa forma imediata para encontrá-la. Se essa menina desorientada se perdeu no meio da mata, já parou para pensar? E aí ela não consegue achar essa saída, ela pode estar sem comer, ela pode estar sem beber. A expectativa, cada dia que passa, diminui de encontrar a Isis viva. Gente do céu, não estamos falando de uma adolescente que escondeu um segredo da mãe, que foi tentar resolver uma situação e o desfecho da história pode terminar em tragédia. Se é que já não terminou e a gente ainda não está sabendo. Mas a expectativa nossa aqui é de que uma boa notícia venha. E imediatamente a gente fica com o coração aflito. Então todos os dias nós estamos acompanhando e unidos nessa conexão para poder trazer todos os detalhes. Então você já viu comigo aqui a entrevista com o suspeito, o Marcos Wagner, que conversou com o Balanço Geral. Essa imagem é da entrevista. Ele conversou, ele desmentiu a versão que o tio contou para a gente. Quer dizer, será que ele está escondendo alguma coisa? Porque na delegacia ele não soube explicar por qual motivo o carro dele é visto passando pelas câmeras. Aliás, a gente tem aquela imagem para mostrar? Obrigado. Olha aqui, ó. O carro dele é visto. O carro dele é visto passando
e depois de 1 hora, olha lá, 7h12 da noite, o carro dele é novamente visto entrando na cidade. Quando o delegado perguntou o que você foi fazer, ele não soube explicar, mas na mensagem que ele que ele conversa com o tio da menina, ele diz o seguinte, que eles conversaram e ele diz o seguinte também, que ele saiu para ir ao mercado com a esposa. Por que para o tio da menina ele dá essa versão e na delegacia ele engasga, não consegue falar? Curiosa essa reflexão, vale a gente pensar. Ele estava com a menina no dia que o celular dela foi encontrado, aquele rastreamento lá na mata, onde nós fomos fazer as buscas? Eles estavam juntos? Porque o carro dele foi para aquela direção. E 1 hora depois, o carro voltou. Eu tenho o Ricardo Vilches? Pode chamar ele aqui. Ricardo Vilches, a gente volta ao vivo com você agora para a gente poder dar sequência nesse assunto que intriga demais. Porque tem muito pai, tem muita mãe vendo a gente agora tentando compreender essa história toda. Ricardo. Vamos compreender também, né, Furlan, o pensamento do delegado, o pensamento da Polícia Civil aqui de Tibagi nessa questão de prioridades, a questão de tempo. Inicialmente, até o pedido de prisão do principal suspeito, a preocupação era encontrar a Isis viva. Fazer com que a principal suspeito de ter desaparecido com essa menina pudesse ser detido, preso, assumir a culpa e apontar efetivamente se Isis estava sob cuidados de alguém, estava presa em alguma localidade ou até mesmo já estivesse morta e pudesse apresentar esse corpo. Essa era a primeira preocupação da polícia. A partir de agora, com o principal suspeito se entregando a um município 440 quilômetros de distância daqui, a prioridade da polícia passa a ser a outra, já que a partir de agora a prisão temporária tem um prazo de 30 dias para que o próprio delegado relate, entregue esse inquérito para a justiça, argumentando e apresentando todas as provas que justifiquem, quem sabe, um novo pedido de prisão preventiva desse suspeito. Então, a partir de agora, o trabalho da polícia será basicamente um trabalho de inteligência e de checagem de informações dos 3 aparelhos de telefone de celulares que foram apreendidos com o principal suspeito, esse vigilante, o Marcos Rony, o Marcos Wagner. Porque nós já antecipamos essa notícia aqui, né, Furlan? O Marcos Wagner, que se apresentou ontem à noite, ele não vai mais prestar depoimento para a polícia. Não importa se ele vai ficar lá em Francisco Beltrão, se ele vai voltar para Tibagi. E aqui uma informação, na verdade o delegado acabou de confirmar que é muito provável que ele fique preso em Telêmaco Borba, que é a sede da subdivisão da Polícia Civil aqui de Tibagi. Então é provável que ele vá para Telêmaco Borba. E mesmo lá em Telêmaco Borba, ele não irá prestar depoimento. Aí as pessoas podem falar, ué, mas ele vai ficar quieto, não vai se defender? Gente, ele já prestou um depoimento à polícia. Esse que o Furlan falou que está recheado ali de disse-me-disse. E por orientação do novo advogado dele, é o segundo advogado que ele já tem, ele não vai prestar um novo depoimento para a polícia. Só vai falar com a polícia em depoimento a partir do momento em que a polícia revelar para o advogado todos os elementos de prova que surgirem durante o inquérito policial e que, em função do trabalho da Polícia Científica de Telêmaco Borba, ainda não é de conhecimento, como, por exemplo, análise de todas as câmeras de segurança aqui da região e também análise dos 3 telefones celulares que foram apreendidos. É muito conteúdo, é muita informação, então por isso que a polícia tem, a partir de hoje, 30 dias para fazer esse tipo de trabalho. E até lá o Marcos Wagner vai ficar quietinho, não vai falar nada para ninguém, não vai falar com a polícia. E aí vem uma informação importante que nós vamos trazer agora na reportagem, Furlan. Os últimos momentos, aquilo que a polícia trabalha como sendo o roteiro inicial, os últimos momentos da Isis, desde saindo da casa dela, chegando até o último ponto onde efetivamente ela teve aquela troca de mensagens com a mãe. Aquela mensagem que foi interpretado pela polícia como um pedido de socorro, onde ela mandou a localização de onde ela estava na saída da cidade, lá para Telêmaco Borba, em frente à cooperativa Frisia, e aquela mensagem indicando essa localização e que foi apagada na avaliação da polícia pelo próprio suspeito, o Marcos Wagner, que viu ela passando a localização para a mãe, viu o WhatsApp, falou, apaga essa mensagem, e apagou a mensagem dela. E nós vamos trazer também, dar um esclarecimento sobre essa questão do carro do Marcos Wagner, o vigilante. Por que ele passa 6h12 saindo para Telêmaco Borba e volta menos de 1 hora depois pelo caminho? Qual a explicação que ele deu sobre isso, Furlan? É importante a gente dizer. Ele disse o seguinte, que estava com a Isis, ele não negou, também não tinha como negar. O telefone dele não mente.
O telefone dele indicou que ele usou o telefone na região onde ele estava com a Isis. Então, por isso, ele confirmou com a polícia. Ok, estava com ela. Ok, fui conversar com ela porque precisávamos tratar da gravidez que ela disse que ela tinha. Que ela ficou grávida comigo por causa de um encontro de um mês atrás. Ok, só que tem um detalhe. O que ele fez? A alegação dele para a polícia. Que ele deixou a Isis ali perto dessa região. Tem um bairro ali na região. Um bairro que, segundo ele, por ser um vigilante, não policial, mas por ser um vigilante, ele tem um bairro ali que para ele era perigoso, que tinha umas pessoas onde ele não conhecia nessa região, então ele decidiu não levar a Isis até a casa de uma amiga dela nesse bairro. Deixou ela na estrada e aí ele vem embora. Essa é a alegação dele para a polícia. Nós fizemos uma espécie ali de trabalho mostrando para todo mundo compreender um pouco melhor as distâncias e também as localidades. É isso que nós vamos mostrar para vocês. Caminhar de carro aqui por Tibagi é como caminhar num pequeno, médio bairro de Curitiba. A cidade é pequena, tem aproximadamente 20 mil habitantes. Então qualquer distância de carro não leva muito tempo para chegar. Então o que nós vamos mostrar para vocês aí de casa é justamente o itinerário que a Isis fez, saindo da casa dela até o ponto final, onde ela fez o último contato com a mãe dela por telefone. Então o nosso ponto de saída vai ser bem aqui perto dessa quadra, essa cancha esportiva aqui, que fica na região onde ela mora. Basicamente em frente à casa da Isa, onde ela morava com a mãe e também com as irmãs. Vamos de carro aqui, estou entrando de carro, o Bob vai fazendo a gravação. Nós já vamos mostrar para vocês um detalhe de uma imagem que nós apresentamos na semana passada. Um detalhe dessa investigação que a polícia faz sobre o desaparecimento da Isis. Estamos saindo aqui da frente da casa dela e aqui, ó, caminha pouco, questão de 30 metros, 20 metros, e já vou parar aqui na esquina para mostrar um detalhe que nós já mostramos aqui nas reportagens sobre esse desaparecimento. Nós mostramos aquilo que foi a última imagem da Isis caminhando pela rua, não foi? Aqui, ó, a partir dessas câmeras de segurança que ficam nessa casa, aqui da esquina do bairro dela. Ela é praticamente na mesma quadra onde ela mora. É a cena dela caminhando pela rua, a última cena divulgada, mostrando que ela estava indo para um encontro com alguém. Então, a partir de agora, nesse ponto, nós vamos diretamente até aquela grande cooperativa que tem aqui na cidade. Mostrar onde efetivamente ela fez os últimos contatos por telefone com a mãe dela. Vamos lá? Nós andamos aproximadamente uns 800 metros até chegar a essa avenida principal. É a única da cidade que tem duas faixas de um lado, duas faixas do outro e é cortada por esse canteiro. Eu estou falando avenida, mas na verdade isso aqui é uma rodovia estadual que corta toda Tibagi e serve como referência para quem mora aqui. Então é o seguinte, caminhamos 800 metros até chegar aqui e diretamente por essa avenida, por essa rodovia, nós vamos chegar até o último destino da Isis. É o que nós vamos mostrar para vocês agora. Percebam vocês que já nesse ponto aqui da rodovia, já não há mais tantas residências, né? Ó, olha só, aqui você já vê uma estrada rural e aqui você já vê mais essa região de mata fechada. Então é aquilo, né? Para quem não conhece a cidade, que é o nosso caso, já fica a impressão que nós estamos numa região bastante afastada da cidade. É aquilo, gente, ó, eu tô contando aqui, andamos agora sim, ó, 3 quilômetros apenas. Rodamos 3 quilômetros desde lá a casa da Isis até aqui, ó, e praticamente a gente já não vê mais casa. E aqui, ó, à direita o Bob vai mostrar para vocês. Aqui é uma cooperativa, a única grande cooperativa que tem aqui no município. Foi desse ponto aqui que foi identificada a última ligação feita pela Isis para a mãe dela, aquele último diálogo, aquela última troca de mensagens entre elas. Então nós vamos parar aqui para contar essa história melhor para vocês.
De acordo com informações apuradas pela polícia nessa investigação policial, foi desse ponto aqui que a Isis pegou o telefone dela e mandou uma última mensagem para a mãe, que na verdade foi uma localização dela. Aquela mensagem que foi apagada instantes depois e que para o delegado isso foi interpretado como um pedido de socorro da Isis para a mãe dela, dizendo onde ela estava. De acordo com informações da investigação da polícia, é nessa região aqui, ó. Aqui está a cooperativa e essa aqui é aquela rodovia que indo para cá, em direção a esse carro que vai passar por a gente agora, em direção a esse carro, está indo, por exemplo, para Telêmaco Borba. É essa a direção. É desse ponto aqui onde a investigação policial acabou chegando à conclusão que foi o último momento onde ela acabou mandando a mensagem para a mãe. Vocês viram esse detalhe então? Prestou atenção aí, Furlan? 3 quilômetros, rapidinho, para sair de lá e vir até aqui. Claro, nós viemos de carro. A informação que a polícia trabalha é que a Isis tenha vindo a pé. Eu diria que não leva mais do que meia hora não para uma pessoa a pé. Só para a gente entender um pouquinho mais sobre essas distâncias todas aqui envolvendo essa região. Nesse caminho que nós mostramos para vocês do que pode ser os últimos passos ali da Isis, nós encontramos também uma informação muito importante para a polícia para tentar desfazer o álibi do principal suspeito desse crime. Lembra que a polícia disse que teve acesso a câmeras de segurança que monitoram a entrada e saída dos carros aqui da cidade? Bom, é justamente desse ponto aqui onde nós estamos. O Bob vai mostrar lá no fundo, tem um portal onde está seguindo aqueles carros. Para lá, nessa direção que nós estamos mostrando, é quem sai aqui de Tibagi e vai para Ventania, quer ir também para Telêmaco Borba, quer ir também para Ponta Grossa. E aqui do meu lado esquerdo tem uma distribuidora de bebidas, que tem aquela câmera de segurança ali no cantinho. Tá vendo? É essa que o Bob está mostrando aí. Foi essa câmera de segurança que captou 2 imagens consideradas extremamente importantes para a polícia nesse quebra-cabeças que transformou esse inquérito policial. O momento em que o carro do vigilante passa e o momento em que o carro do vigilante volta para a cidade. Percebam vocês que entre ele sair daqui de Tibagi, o horário exato é 18 horas e 16 minutos da tarde. 18 horas e 16 minutos. Percebam vocês que o carro dele é fácil identificação. Ele é escuro e tem uma faixa central na metade do carro, que indica justamente um carro de vigilante. E menos de uma hora depois, o carro faz o mesmo caminho de volta. E aí o reloginho lá no alto da tela, à direita, ele mostra às 19 horas e 12 minutos, ele voltando para cá no mesmo itinerário. É esse intervalo de tempo que a polícia quer saber exatamente do Wagner, o que ele fez, onde ele estava. É essa câmera de segurança, é essa câmera de monitoramento que traz ali essas informações importantes para a polícia nessa investigação policial. Olha, é uma história intrigante, uma história que possui vários elementos que fazem a gente pensar e muito. Então aqui você está revendo trechos da reportagem, imagens, a Isis saindo de casa, o local por onde ela percorreu aqui na cidade até chegar na casa do principal suspeito, que já está preso. Também acompanhou comigo as buscas, a saída do Ricardo Vilches e a nossa equipe em direção ao caminho que a Isis teria feito e também até aquela região da área de mata onde o celular dela teria sido rastreado pela última vez. É um dos casos que mais impactam na nossa vida jornalística, na nossa carreira, porque é uma história que traz muitos elementos que ainda são inconclusivos, principalmente aqueles que foram citados durante o encontro que o suspeito, que agora está preso, havia feito primeiramente com o delegado e falado algumas coisas que começam a não fechar. Algumas respostas que ele deu na entrevista, essa imagem, eu repito, foi da entrevista que ele concedeu para nós, algumas respostas não combinam com aquilo que foi falado na delegacia e também não combinam com as mensagens que ele trocou com o tio da Isis. Mas aí esse homem, o Marcos Rony, o Wagner, o que ele faz? Ele simplesmente diz o seguinte, que não tem nada a esconder. E aí ele contrata um advogado, o advogado depois desiste de acompanhá-lo,
passa então a ser representado por um outro advogado e esse então novamente repete o mesmo discurso, dizendo que ele não deve nada, que ele vai se entregar e que ele acreditava na inocência do cliente, que é o Marcos que a gente está vendo aí. Aí o que acontece? Só para a gente fazer uma reflexão. Por que então ele faz todos esses comentários, mas quando ele é questionado sobre o envolvimento com a garota, ele dá versões que muitas vezes não combinam? Então são questionamentos que nós estamos fazendo e que certamente você de casa também quer saber a resposta. Tem muito mais desse assunto, porque